Questão número 5 da prova de 2025/2 UVV, vamos lá. Os tecidos musculares estão associados à locomoção e outros movimentos do corpo, como a contração dos órgãos, do tubo digestório, do coração e das artérias. Então, gente, o que a gente vai falar um pouquinho agora? De tecido muscular. Vem pro lado de cá. Os tecidos musculares, eles são tecidos que estão relacionados a algumas coisas, tá? O tecido muscular pode ser de dois tipos. Existe o tecido muscular que a gente chama de estriado. O que é um tecido estriado? Existe aquele tecido estriado, é aquele que tem o citoesqueleto organizado na forma de sarcômero. Citoesqueleto organizado na forma de sarcômero. Sarcômero também é chamado de miômero. Enquanto que você tem o liso, que o citoesqueleto não está organizado. E aí você não vê estria, enquanto que no estriado você vê estria. No estriado, as células, elas são células em formato de fibra, enquanto que no liso você tem células em formato de fuso. Então, células no formato de fibra, e no liso você tem células em formato de fuso. Aí o estriado, ele pode estar em dois locais. O estriado, ele pode estar tanto no esqueleto quanto no coração. Se tiver no coração, a gente chama de estriado cardíaco. E aí a gente também vai chamar de miocárdio. O músculo que está no cardio, no coração. Aí o músculo estriado cardíaco, ele é uma célula fibrosa, sim, mas ele tem ramificação, coisa que o estriado, que a gente chama de estriado esquelético, não vai ter. Além disso, quando você fala do músculo cardíaco, ele é um músculo que você tem os sarcômeros quase não organizado, não é tão organizado. E eles podem ter um ou dois núcleos. Então vamos colocar aqui as características dele. Uni ou binucleado. O núcleo, ele é central, núcleo central. Ele é uma célula ramificada. Os sarcômeros são desorganizados e eles têm o formato de eles têm discos intercalares, junções que vão ajudar eles a manter cada vez mais firme. Mas nós temos também aqui dentro do estriado o estriado esquelético. O que é o estriado esquelético? É aquele que está associado ao esqueleto. Então, o estriado esquelético, ele vai ser multinucleado, não ramificado, núcleo periférico, não tem disco intercalar e os sarcômeros são organizados. Seria mais ou menos assim, ó, quando você tem uma fibra única, não ramificada, os sarcômeros, eles são perfeitos e você tem múltiplos e múltiplos núcleos, e esses núcleos, né, que estão em muita quantidade, eles são geralmente núcleos periféricos. Então, isso daqui é um músculo estriado, esse é um músculo esquelético. O esquelético está associado ao esqueleto e está fazendo o movimento, né? E o músculo liso? O músculo liso, ele está relacionado com as nossas vísceras. Vamos fazer uma comparação. O tecido muscular, vamos colocar aqui, ó, para vocês poderem anotar. O tecido muscular estriado esquelético responde ao sistema nervoso periférico somático, que também é chamado de voluntário. E existe o tecido muscular estriado cardíaco e também existe o que a gente chama de músculo liso. O estriado cardíaco, ele vai ser um músculo, e o liso também, que eles estão sob a ação do sistema nervoso periférico autônomo. Tanto o autônomo, que a gente chama de simpático para luta ou fuga, quanto o parasimpático para relaxamento. O que isso significa então, né, nas entrelinhas? Significa que quando você fala de tecido nervoso comandando o tecido muscular, o cardíaco e o liso, a contração, ela é involuntária. No tecido estriado esquelético, a contração, ela é voluntária. Se eu quiser parar de falar, eu vou parar de falar. Se eu quiser parar de bater o coração, eu não consigo. Então, isso é por causa do sistema nervoso que toma conta desse músculo. Voltando para cá, isso daqui é um sarcômero. E aí o sarcômero, ele é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai ser esse limite. Então, aqui é um sarcômero. Aí você vai ter outro sarcômero e assim vai. Um sarcômero é costurado no outro, tá vendo aqui, ó? Através de uma linha que eu chamo de linha Z. Esse é o limite final de um, esse é o limite inicial do outro. Limite final de um, limite inicial do outro. Você tem essa banda A, que é chamada de banda anisotrópica, ou seja, você está falando que essa banda A, você tem tanto filamento de actina, que é o fininho, quanto filamento de miosina, que é o gordão. Então, a banda A, que é chamada de banda A de aniso, não é isotrópica, tem tanto actina fininho quanto miosina gordão. A banda I, vocês estão vendo a banda I, ó?
ó. A banda I vem daqui até aqui. Nessa banda I, você só vai ter quem? Você só tem a quitina. Na banda A, você vai ter a quitina e miosina. Vou colocar aqui que eu vou colocar outra informação. Só a quitina. Na banda A, você tem a quitina mais miosina. E existe uma outra banda, gente, que fica aqui, ó. A gente chama de H. E a banda H só tem miosina. Aí vamos lá. Vou anotar aqui no canto. Durante a contração muscular, a banda H desaparece, a banda I diminui de tamanho e a banda A, ela simplesmente permanece do mesmo tamanho. Por quê? Porque a banda A é delimitada pela miosina. E a miosina, ela não diminui o tamanho durante a contração muscular. Então vamos continuar aqui, ó. O sólio localizado no inferior da panturrilha é um músculo que não apenas nos mantém erguidos, mas contém duas vezes importantes em seu interior que desempenham um papel fundamental para a circulação do sangue. Por isso é chamado de segundo coração. A galera fala que a panturrilha é o segundo coração. Avalie as alternativas abaixo em relação ao músculo estriado esquelético e assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A contração do músculo estriado esquelético ocorre independente da vontade do indivíduo. Não. Acabei de falar para vocês que ela é dependente porque ela está sob ação do sistema nervoso periférico somático, que é o voluntário. O neurotransmissor responsável por iniciar a contração muscular é a adrenalina. Não. O neurotransmissor é a acetilcolina. Toda a contração muscular estriada esquelética, ela vai precisar que o sistema nervoso avise que está na hora do músculo contrair. E esse sistema nervoso avisa através do que nós chamamos de acetilcolina, não é adrenalina. Durante a contração muscular, a banda A diminui de tamanho. Ela mantém o tamanho, devido aos deslizamentos de quitina e miosina. O músculo estriado esquelético pode modular a intensidade da sua contração dependendo da necessidade do músculo, permitindo ajustes de forças geradas. A contração é sempre igual. O que vai fazer você ficar mais forte ou mais lento é a quantidade de fibras que estão contraindo ao mesmo tempo. A unidade motora é composta por uma fibra nervosa e todas as fibras musculares que ela inerva, podendo variar em número conforme o tipo de movimento realizado. Acabei de falar para você que a força não é uma fibra se modulando. A força não é modulação de uma única fibra. Ou seja, estou mais fraco hoje, estou mais forte amanhã. Não. A fibra sempre vai ser igual. A força que ela faz é sempre igual, independente do que você faça. Mas a força é o quanto de fibra é avaliado pela quantidade de fibra que está envolvida no processo. Beleza? Então, letra E, questão número 5 da UVV.